Então, pessoal, vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a célula eucariótica, estudando agora o citoesqueleto. Então, o citoesqueleto ele está presente no citoplasma das células eucarióticas e ele forma um conjunto de fibras que são responsáveis pela ancoragem, sustentação e a forma da célula e também ajudam na movimentação e nas rotas de algumas proteínas. Então, o movimento de algumas proteínas dentro da célula para sua destinação correta e seu funcionamento ocorre através do transporte pelo citoesqueleto. E eles também conseguem posicionar as organelas em locais específicos da célula. Por exemplo, o retículo endoplasmático, o complexo de Golgi e o próprio núcleo são posicionados na célula através do citoesqueleto. Então, os tipos de citoesqueleto, nós temos os microfilamentos, eles têm em torno de 7 nanômetros de espessura e eles são formados a partir de monômeros de actina, que podem ser organizados em filamentos individuais ou em feixes. Esses microfilamentos, eles têm uma extremidade mais e uma extremidade menos. A partir da extremidade mais são adicionados os monômeros de actina e na extremidade negativa é onde os monômeros são retirados. Eles têm como função auxiliar na locomoção celular e também manter a estrutura e forma da célula. Os filamentos intermediários, eles têm em torno de 8 a 12 nanômetros e são formados a partir de proteínas fibrosas da mesma família das queratinas. Eles formam uma estrutura semelhante a cabos, que têm como função estabilizar a estrutura celular e também resistir ao tensionamento que as células podem sofrer na formação dos seus tecidos. Os microtúbulos, eles têm em torno de 25 nanômetros e também têm as extremidades mais e menos, a partir das quais eles crescem ou podem ser diminuídos o seu tamanho. Eles são cilindros tubos e ocos, que não são ramificados e são formados a partir da proteína tubulina. A tubulina ela é formada por um dímero, que é a tubulina alfa e a tubulina beta, e eles se unem para formar então os microtúbulos. Entre as funções dele nós temos a formação de um citoesqueleto mais rígido e a sustentação de proteínas motoras dentro da célula. Outras organelas presentes na célula eucariótica são os cílios e os flagelos, que são formados a partir de microtúbulos. Eles funcionam semelhantes a chicotes, o movimento deles, e impulsionam a célula no meio aquoso. Então, muito do movimento celular é proporcionado pelos flagelos e pelos cílios. Alguns indivíduos unicelulares, como o paramécio, têm a sua locomoção proporcionada por cílios. Do mesmo modo, algumas células, por exemplo, os espermatozoides, eles também têm o seu movimento proporcionado pela estrutura dos flagelos. A diferença básica entre os cílios e os flagelos é que os cílios normalmente eles estão presentes em maior número e eles são mais curtos. E os flagelos eles são bem mais alongados e eles são isolados ou impares. Outra estrutura que nós temos nas células eucarióticas são os centríolos. Os centríolos eles se formam a partir de centros organizadores dos microtúbulos, que tem como funções a formação do fuso mitótico, a ancoragem dos cromossomos e estão envolvidos na divisão celular. A partir dos centríolos são organizados os microtúbulos que vão estar associados à divisão celular e à separação dos cromossomos na anáfase. Algumas estruturas extracelulares que estão presentes nas células eucarióticas de origem animal é a matriz extracelular. Essa matriz extracelular tem como funções relacionadas a proteção, o suporte e a adesão entre as células. A matriz extracelular ela vai ser composta basicamente por colágeno, glicoproteínas e também por proteínas fibrosas, como proteoglicanos. E tem como funções sinalização química,
ele manda sinais, recebe sinais advindos do ambiente externo para o interior da célula, adesão celular, permitindo que as células se unam formando os tecidos, e também vai estar associado à propriedade de tecidos. Então, existem tecidos que vão ter uma quantidade maior de matriz extracelular, como a cartilagem e a pele. E também elas são responsáveis pela manutenção da orientação celular. Então, alguns tecidos e algumas funções da célula são diferentes dependendo da superfície que está em contato com o lúmen ou está em contato com outros tecidos. E a presença dessa matriz extracelular consegue promover essa orientação dentro da célula. Então, a gente vai dar uma pequena pausa agora e voltamos depois com a teoria de endossimbiose.